Brasil! Setembro já chegou, exatamente. Eu falo sempre aqui nos ONews que o ano está voando. Já chegamos aí ao mês 9 e agora para acabar o ano é rapidinho, hein? Mas o fato é que esse ONews vai trazer para você a última semana de agosto. O que aconteceu lá na última semana, como fechou o mês, vamos falar sobre isso também. E os indicadores, a agenda da primeira semana. Tudo isso no mercado financeiro, no mercado de ativos digitais e no mercado de investimentos. O que aconteceu e o que acontecerá. É por isso que o ONews vem aqui te falar. Justamente isso aí. O que aconteceu e o que acontecerá. Por isso, meu querido diretor, suba a vinheta para a gente falar um pouquinho sobre as notícias. Fatos interessantes da semana passada, podemos destacar a questão do presidente Donald Trump tentar demitir uma diretora do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, alegando que ela tinha feito algumas situações de fraudes ali hipotecárias. O fato é que, como o Banco Central norte-americano, assim como o brasileiro, ele é autônomo, ele não depende das decisões do governo, ela recorreu ao Judiciário, à Suprema Corte, para evitar essa demissão, dizendo que ele estava fazendo alegações sem provas. O fato é que essa movimentação, melhor dizendo, do presidente Trump, deixa claro para todo o mercado que ele quer tentar interferir no Banco Central. Já teve outras rusgas com o presidente da instituição, mas o fato é que ele tenta interferir, coisa que ele não pode fazer, e isso mexe com o mercado. Também mexeu com o mercado na semana passada a questão do presidente Donald Trump novamente falar sobre as tarifas, né, a imposição das tarifas, que ele vai implementar em alguns países, e aí a Suprema Corte dos Estados Unidos deu uma decisão dizendo que é ilegal praticar algumas certas taxas, né, certas tarifas que ele pratica em alguns países, e agora ele tem um tempo para se explicar. Trump imediatamente respondeu dizendo que se isso acontecer, do judiciário interferir nas decisões dele, o país pode sim entrar em uma dificuldade muito grande, principalmente em recessão. Mas o fato que a gente precisa acompanhar é que essas questões do tarifaço já começam a produzir seus números. Por exemplo, na semana passada saíram indicadores de indústria interessantes. Europa, e aí puxado pela Espanha, apresentaram resultados interessantes, resultados de crescimento. Já lá na Ásia, o mercado asiático apresentou desaceleração, queda nas vendas das indústrias, demonstrando claramente que países asiáticos foram interferidos diretamente, sua indústria, seu comércio, enfim, a sua atividade foi interferida pelas questões do tarifaço. E o fato que esses países se reuniram aí no final de semana, né, na sexta e no sábado, para debater. Estiveram Rússia, né, China, Índia, entre outros países, sentaram para debater essas questões dos Estados Unidos e seus avanços nas tarifas de barreira para produtos importados daqueles países asiáticos. Isso é muito interessante a gente estar atento da semana passada. E para essa semana, vamos ficar de olho no relatório Fox, que sai na segunda-feira. E também é uma semana carregada por indicadores. Aqui no Brasil, é semana de divulgação do fechamento do PIB do segundo trimestre. E as expectativas ficam em torno de uma possível desaceleração na economia em virtude da elevação da taxa de juros. Outro ponto interessante dessa semana a ficar de olho também na agenda econômica é o payroll, exatamente. O payroll mede o número de postos de trabalho gerados na zona urbana dos Estados Unidos. E como dia 17 de setembro tem a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central para definir a taxa de juros, fica a expectativa por aguardar esse indicador que sai essa semana. E na semana passada a gente viu que os indicadores, né, de custos das famílias norte-americanas e também a inflação tiveram um leve aumento, o que gera aí uma perspectiva, uma expectativa muito grande para a próxima reunião. Lembrando, o presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, ele disse o seguinte, que existe margem, possibilidades de redução de taxa de juros nessa próxima reunião. Por isso, vamos ficar de olho nessa questão desse indicador que sai na sexta-feira. Além disso, outros indicadores interessantes, como PMI de indústria de alguns países da Europa e também algumas indicações importantes para o nosso mercado na área política. Vamos ficar atento também essa semana. Tem o julgamento aqui no Brasil de Jair Bolsonaro, que acontecerá na terça e na quarta.
E nós precisamos, começa, melhor dizendo, na terça e na quarta, e isso pode movimentar o mercado, porque nós sabemos que decisões jurídicas aqui, as decisões jurídicas brasileiras estão interferindo em algumas sanções, né? O presidente Trump está colocando sanções aqui no Brasil, fica aquela expectativa do mercado que, mediante uma possível condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, se novas medidas ou novas atitudes do governo Trump para com o Brasil. É fato a gente ficar de olho. E o mercado de ativos digitais, Cleverson? Nós vimos em agosto um comportamento, principalmente no Bitcoin, que possui a maior capitalização do mercado, forças compradoras e forças vendedoras. Por quê? Durante o mês, o Bitcoin chegou a bater recordes acima de 120 mil dólares. Depois ele foi reduzindo, corrigindo e fechou na casa ali de 108 mil dólares. O fato é que é natural, em movimentos de crescimento de um ativo, aquele ativo começa a impulsionar por uma força compradora, que vê a perspectiva do ativo como uma determinada solução ou por um momento econômico ideal, começam a comprar e os que estavam posicionados anteriormente, eles começam a vender para realizar seus lucros. Movimento, algo que acontece naturalmente. O fato é que a oscilação, principalmente nessa informação sobre inflação nos Estados Unidos, na semana passada, e entra para setembro também, e inflação e decisão de taxa de juros, entra para setembro também. Por quê? Porque nós sabemos que uma possível redução de taxa de juros aumenta o apetite do investidor global para adquirir ou para pegar riscos. Isso deve melhorar uma futura capitalização com uma força compradora para o Bitcoin. Por isso, vamos ficar de olho nessa possibilidade, lembrando que esse mercado, quando nós olhamos os horizontes dos nossos investimentos, pensando em investimentos a longo prazo, sempre é interessante numa diversificação, nós temos os ativos digitais presentes. E eu encerro por aqui, meus queridos. Lembrando para você que nós estamos adentrando e começando a semana, uma semana próxima, né? Porque na verdade, né, no domingo já será outra semana, mas estamos entrando ali na Semana da Independência do Brasil e setembro chegou. Por isso, eu espero você sempre aqui comigo no News. Até a próxima.